little flock from the cross to the throne, from death into life. Tito capítulo 1, verso 5, depois vamos para 2 Crônicas, capítulo 13. Tito 1, verso 5. Por esta causa te deixei em Creta, era o nome de uma cidade que Paulo colocou Tito lá para tomar conta da igreja. Por esta causa, quer dizer, pela causa de Deus, pela obra, te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam e, de cidade em cidade, estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Amém. Vamos para 2 Crônicas, capítulo 13, verso 5. Porventura, não vos convém saber que o Senhor, Deus de Israel, deu para sempre a Davi a soberania sobre Israel, a ele e a seus filhos, por um concerto de sal? Amém. Deus abençoe a sua palavra. Os irmãos podem se assentar. A mensagem nesta manhã, eu quero realmente andar assim, né? Bem tranquilamente, sem correr, sem atropelos, porque o assunto requer que nós tenhamos, ou que nós demos toda a atenção que ele merece. O assunto é soberania da igreja e soberania de Deus. Soberania da igreja e soberania de Deus. É muito importante esse assunto, por isso eu lamento a falta de alguns, mas vamos lá, né? Só lembrando, vocês sabem, mas soberania quer dizer qualidade de soberano. Para vocês que estão escrevendo aí, anotando, soberania é qualidade de soberano, poder supremo. Agora, a soberania, ela só pode vir de quem é soberano. A soberania só pode vir de quem é soberano, quer dizer, do Supremo, né? Agora, soberano é aquele que ocupa o primeiro lugar, absoluto. Soberano é o que ocupa o primeiro lugar, absoluto. E nós vamos iniciar pela soberania da igreja. Então, a nossa soberania e depois a soberania de Deus. Aqui nós lemos em Tito capítulo 1, Paulo estabelecendo Tito, que era um obreiro novo ali, para que ele pudesse assumir a igreja de Creta. Ele disse para pôr em boa ordem as coisas. E de cidade em cidade, Paulo estabelecia presbíteros. Nas denominações, eles têm uma hierarquia, tipo a hierarquia romana, da Igreja Católica Romana. Na Igreja Romana, eles têm padres, bispos, arcebispos, cardeais e papa. Nas denominações, eles têm diáconos, presbíteros, evangelistas e pastores. Agora, continuaram, né? Tem mais, tem
Tem bispo, bispa, tripa não, só é bispa, né? E assim vai. E aí fica assim, é um dando ordem no que está debaixo. Embaixo tem um diácono, em cima dele tem um presbítero. O presbítero dá ordem no diácono. Acima do diácono tem o evangelista, ele dá ordem para o presbítero. E acima do evangelista tem um pastor que dá ordem em todo mundo. É uma hierarquia. Agora, é que eles se esquecem que a Bíblia diz que o presbítero é o pastor. Só essa pequena diferença. Presbítero na Bíblia é pastor. Isto a gente vê em 1 Pedro 5, verso 1 até o 4. Eu não vou ler porque nós vamos tomar muito tempo, mas você pode ler em casa, onde a Bíblia diz que Pedro era presbítero do Senhor. Ele era presbítero. E se você ver em São João, capítulo 21, verso 15 ao 17, Jesus disse: Pedro, tu me amas? Ele disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele disse: então, apacenta as minhas ovelhas. Quem apacenta ovelhas é pastor. Então, ali está claramente explicado que o presbítero, como Pedro era um presbítero, Jesus, vendo que ele era presbítero, ordenou que ele apacentasse as ovelhas, porque ele era presbítero, ou seja, ele era pastor. Correto? Agora, aqui então, quando um pastor, veja bem, ele é estabelecido numa cidade, como Tito estava sendo estabelecido na cidade de Creta, aquela igreja, a partir daquele momento, ela se torna autônoma, soberana. Essa é a soberania da igreja. Então, por exemplo, o pastor Juraci, lá em Santo Antônio do Descoberto, houve um dia que eu o levei lá, e ele foi estabelecido como pastor. A partir do momento que ele assumiu ali, eu não dei nem mais um pitaco na igreja de Santo Antônio. Agora é o pastor local. Eu não tenho mais nenhum direito de estar intrometendo em qualquer negócio lá. Isso foi com o pastor Francisco lá em Lusiânia também, da mesma maneira. Isso foi com o irmão lá que eu estabeleci lá em Roraima, também a mesma coisa. Isso foi como o pastor Marcos Macedo, que eu estabeleci ele em Porto Velho, Rondônia, e assim vai. E assim vai. Foi como o pastor Benedito Miranda, saudoso, já passou para a eternidade, lá em Ji-Paraná, Rondônia. Isso foi em Manaus, quando eu estabeleci o pastor Jair Flores. Então, a partir do momento que o pastor é estabelecido no lugar, então aquele pastor que o levou ali, ele não é presidente dele, ele não exerce nenhuma função assim de autoridade sobre ele. Isso não existe. Aleluia. Então a igreja de Santo Antônio se tornou soberana. A igreja aqui do Valparaíso, ela é soberana. Amém. Aleluia. Amém. Nós não temos ninguém sobre nós. Nós temos Deus sobre nós. Você tem Deus, o Espírito Santo sobre nós, mas nenhum homem na terra. Nós amamos todos. Quanto amamos tantos pastores, né? Mas não para ditar ordens e assim por diante, intrometer no trabalho, isso de forma alguma. Agora, na mensagem A Chave para a Porta, o profeta de Deus, ele afirma isso. O que eu estou dizendo é que o profeta pregou. Amém. Ele disse: a igreja é, parágrafo 8, a igreja é soberana. Ele disse: a igreja é a democracia da igreja. Por quê? Porque cada membro da igreja, ele tem um voto.
Você tem um voto. Quem tira um pastor de um lugar é a igreja. Se um dia vocês, mas não queremos mais o pastor Norivan. Irmão, é só fazer uma votação e põe seu votinho lá, ele tem que caçar. Como disse lá no interior, ele tem que picar a mula. É assim. Aí não está pregando toda a verdade, ele não está pregando a palavra duramente como ela é. Então, é assim que é feito. A igreja tem esse direito, né? Então veja, a igreja é um todo. Fala, isso é tudo. E nós gostamos disso. Porque nós, olha aqui, não temos bispos, ou hierarquia, ou supervisores, ou outros, para nos dizer isto, aquilo e aquilo outro. É o Espírito Santo na igreja quem fala. E o profeta disse: eu gosto desse regulamento. E é muito bom. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém? Amém. Então, a igreja é soberana. Agora, quer ver uma coisa? Liga isso aí com Hebreus capítulo 6, capítulos 5 e 6. Hebreus capítulo 5 e 6. No parágrafo 26. Eu creio na autoridade suprema da igreja. Irmão Brana dizendo: eu também creio. Você também crê? Amém. Sim, que cada igreja possa escolher seu pastor. É o povo que escolhe seus diáconos. Quando eu levei o pastor Francisco lá em Lusiânia, a igreja de lá votou, aceitando ou não, ele ia aceitar. Então tá bem, agora vocês têm um pastor local, não precisa sair daqui, se dirigir lá para o Pedregal. Quando foi para Santo Antônio do Descoberto, a mesma coisa. A igreja lá, quantos querem o pastor Juraci para ser seu pastor? Foi a igreja que pôs ele lá. Eu apenas apresentei. Foi a igreja lá do Amazonas que quis o pastor Jair. Foi a igreja lá de Porto Velho que elegeu, votou. Eu apenas apresentei para a igreja. E assim em todos os lugares. Então, os diáconos é a igreja que escolhe, né? Sempre quando vai ter um diácono novo, a gente pede para a igreja. Então, desta maneira, o homem ali não tem nenhum bispo sobre si, quer dizer, nenhuma autoridade maior, presidente. Tem muita gente com essa cabeça denominacional, chega a mim e fala: pastor, mas quem é o pastor presidente? Já ouvi muito falar isso. Porque vê isso na Assembleia de Deus, na Universal, não sei mais aonde, mas isso tudo é contra a Bíblia. Mas eles pensam que a gente é a mesma coisa. Tem o Valdemir é o presidente da Mundial, outro é presidente da Universal, outro é presidente não sei o quê. E nós, o Espírito Santo é o nosso presidente. A gente tem comunhão com os nossos irmãos que creem da mesma maneira, que estão na mesma mensagem. Mas nós não temos um homem presidente. Pelo menos eu não, né? Desta maneira, o homem ali não tem nenhum bispo sobre si. O Espírito Santo, se ele deseja falar algo para aquela igreja, o pastor ali não tem que perguntar a ninguém se eles podem fazer isto ou fazer aquilo. É assim nas denominações. O nosso cunhado lá, quando vai fazer alguma coisa, ele pede autorização da sede. A nossa sede é no céu. Aleluia. Uma pessoa convidou para mim, né? E a pessoa falou: mas vocês são da onde? Lá de Goiânia? Eu falei: não, Valparaíso. Mas aí eu falei: amado irmão, o pastor lá de Goiânia, ele é de lá de Goiânia. É de Goiânia. Esse irmão lá de Goiânia. Aí eu congrego aqui, o pastor Norivan, aqui em Valparaíso. Aí tá aqui em Valparaíso. Aí eu pensei que ele falou, que era de lá, não. Não, nós somos daqui.
Agora amamos eles, né? Gostamos de estar juntos e tal, temos muita consideração, mas nós somos daqui, ué. É bom até explicar, né, pastor? Tem gente que fica com confusão mesmo. É verdade. Então, olha, é o indivíduo que é o pastor local em contato com o Espírito Santo. Mostre-me na Bíblia o que é maior na Bíblia do que o ancião local para uma igreja local. Esse é o pastor. Ele diz: mostre-me na Bíblia. Não tem. Não tem. Isto é certo, sim, Senhor. Isto é certo. Por que muitos fazem errado? Aí eu disse: a soberania. A minha mãe ontem, a gente, na hora do almoço, ela falou: filho, meu filho, eu estava com aquela palavra soberania na cabeça e tal. Eu fui procurar a mensagem. Era o assunto dessa manhã. Eu falei: onde a senhora viu? Qual mensagem? É o amor divino. Daqui, deixa eu. Falei: está aqui, ó. Veja como Deus dirige tudo, né? Então veja, o irmão Branham disse: isso é certo, sim, Senhor. A soberania da igreja local, cada igreja em si mesma, amém, em si mesma tem a sua soberania. Cada igreja. É o que o profeta disse, parágrafo 26, vocês anotaram aí, né? Agora, vamos caminhar um pouco mais ainda dentro da primeira parte dessa escola dominical, que é a soberania da igreja. Na mensagem A Divindade Explicada, parágrafo 53, o profeta disse: eu creio que é apostólico. Eu creio que é apostólico. Se é apostólico, é original, né? É desde o começo ali, porque o cabeça, a ordem mais alta da igreja é o pastor presidente? Não, é o pastor de ovelhas. Nós compreendemos isso, o pastor. Se algum bispo ou alguma outra pessoa vai tirar a revelação do pastor local, então como é que Deus vai alguma vez operar em sua igreja? Tudo tem que, vamos ver se o pastor fulano aprova eu fazer isso. Vamos ver se... Como Deus vai operar nessa igreja? Deus opera na igreja local através do pastor local. Amém. Isso é bíblico, isso é mensagem, isso é, não é? Veja, você apenas não pode fazê-lo. Não pode buscar. Agora é claro, todos nós podemos aconselhar, ajudar um irmão, outro irmão, um pastor. Quantos pastores já me solicitaram ajuda para solucionar problemas vividos lá na igreja de Deus? Mas é o pastor que nos procura. Eu já fui em Minas Gerais, né, porque estava um problema difícil e Deus nos ajudou e pusemos em ordem lá. Aí tinha 2 pastores da cidade em litígio, né, mas Deus abençoou que através do nosso ministério a coisa se acalmou, né? E assim por diante. Então essas coisas acontecem. Eu posso, e já fiz muito, e não sei ainda se vou fazer, eu creio que sim, mas quando eu preciso de uma orientação, eu vou em Goiânia, lá tem um pastor veterano, já bem velho, né? Super experiente, eu sento com ele, a gente conversa, ele me orienta, e daí? Mas aí é eu buscando aproveitar de experiências de quem já viveu mais do que eu, né? É outra coisa, uma coisa é uma coisa, outra coisa. Não é, nunca o pastor de Goiânia, você tem que fazer isso assim, você tem que fazer daquele jeito. Não. Agora, irmão, na mensagem de Deus em simplicidade, o profeta disse, Deus em simplicidade 103. Olha, Deus dá a um homem um empurrão.
um começo para fazer algo. Por exemplo, o ministério. Logo em seguida, em pouco tempo, o homem começa a pôr atenção ao que outros dizem. Mas o fulano de tal está pregando assim, fulano diz que eu tenho que mudar isso aqui. Olha o que acontece, ele põe atenção ao que outros pastores dizem, então ele se enreda com tantas coisas, ele se embaraça ali, né? E de repente, Deus o deixa só. Olha o que Deus faz, Deus o deixa só. Tem pastores, infelizmente é uma realidade, eles não têm identidade própria, eles não têm. Muitos, infelizmente, não têm escolas dominicais, tem que pegar de outro lugar, porque são totalmente assim, dependentes de outros ministérios, não tem soberania ali, quer dizer, está errado. A Bíblia mostra, o irmão Brana mostra que está errado. Agora, lá um dia ou outro, eu vi uma fita de um colega, de um companheiro, uma mensagem boa que ele pregou, é outra coisa. Mas essa coisa sistemática está errado pela mensagem. Então veja, ele busca outro homem que lhe obedeça. Ele encontrará a um que tomará a sua palavra, que tomará a revelação divina e não se irá para um lado nem para o outro, mas se guardará exatamente sobre essa palavra. Assim o faz e assim o tem feito sempre. É assim que tem que ser. Amém. Não tem que buscar, né? Mas vamos, porque o meu tempo é curto, né? A escola aumentou desde que nós começamos às 8 da manhã, mas mesmo assim o tempo ainda é curto. Seria bom se fosse o dia inteiro, a gente só para almoçar e continua de novo, né? Eu não sei se isso vai acontecer algum dia, né? Mas aqui, olha, o irmão Brana, ele vai mostrar cada pastor responsável por sua igreja. Amém. Mensagem de Cristo é revelada em sua própria palavra, 40. O irmão Brana disse: estou falando à minha congregação. Eu estou pregando é para a minha igreja. Eu também estou pregando aqui para a minha igreja, a igreja que Deus confiou em minhas mãos. Eu não tenho nenhuma responsabilidade com nenhuma outra igreja. Eu tenho responsabilidade com você, com a sua alma. É essa que eu vou dar conta diante de Deus. Eu vou apresentar vocês diante de Deus naquele dia. O irmão Brana disse: Paulo apresentará os seus, cada um vai apresentar os seus. Eu vou apresentar vocês. É onde Deus vai. Espera aí, rapaz, você ensinou corretamente? Você alimentou o povo corretamente? Então, isso é requerido do pastor local em relação à sua igreja local. Agora, eu sou responsável, irmão Eliu, por todos aqueles que me têm como seu pastor. Porque nós podemos ter alguém, eu creio que isso não existe, mas podemos ter alguém entre nós que não me tem como pastor. Então, eu não tenho compromisso de apresentar essa pessoa diante de Deus. Eu tenho que apresentar aqueles que me consideram como seu pastor. Amém? Amém. Então veja, 40. Estou falando à minha congregação, irmão. Eu não sou responsável pelo que Deus te dá para pastorear. Eu sou responsável pelo tipo de alimento que dou a estas pessoas. Glória a Deus. Isto é somente para este tabernáculo. Glória a Deus. Então a igreja soberana é, o pastor da igreja é soberano? É, mas para a sua igreja local. Aleluia, glória a Deus. Então, eu creio que sobre a soberania da igreja, ficou bem claro, não ficou? Ficou claro para você? Amém. Que é a soberania da igreja. Amém. Muito bem. Então, irmãos,
Somente pega aí a música para a gente fazer um intervalozinho entre um assunto e outro. Qual é o livro? Soberania? Nós falamos sobre a soberania da igreja, soberania local. Agora, a soberania de Deus. A soberania de Deus. Então, o que é a soberania de Deus? Nós já vimos o que é a palavra soberania, né? Qualidade de soberano, poder supremo, o absoluto que ocupa o primeiro lugar. Mas agora, o que é a soberania de Deus? É a autoridade máxima para fazer e desfazer qualquer coisa. É muito importante você lembrar disso aí. A soberania de Deus é a autoridade máxima para fazer e desfazer qualquer coisa. Agora, você vai lembrar que o irmão Branham pregou a mensagem em Hebreus, capítulo 4, parágrafo 33. Foi uma série que ele deu estudo sobre o livro de Hebreus. E ele, nesse parágrafo 33,
Ele disse: você não deve questionar nada com Deus. Por quê? Porque Ele é soberano. Porque Ele faz e desfaz. Porque Ele fala e depois Ele faz algo que aparentemente, meu Deus, Deus está se contradizendo. Não, é porque Ele é soberano. Ele tem poder para isso. Ele tem autoridade para isso. Ele pode fazer isso. Você vê, Ele disse: olha, vós me servireis, Êxodo 25, verso 23, 24. Vós me servireis, e eu abençoarei o vosso pão, a vossa água, e eu tirarei do meio de vós todas as enfermidades. Ele disse todas. Paulo estava ficando cego, aliás, ele ficou, o apóstolo Paulo, e ele orou. A Bíblia diz que ele orou 3 vezes para que aquele demônio se desviasse, saísse do corpo dele. E Deus não o curou, mas Deus não falou lá atrás: vós me servireis, eu tirarei as enfermidades. E Paulo orou e orou e orou, e Deus falou para ele: Paulo, sobre isso não precisa orar mais não. A minha graça, ela é suficiente para você. A minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Agora, você vai dizer: mas se Deus falou que se servisse a Ele, tiraria as enfermidades. E Paulo, olha como Paulo servia ao Senhor, e no entanto estava cego. Estava cego. Se você prestar atenção em toda aquela escritura, aquela leitura, a Bíblia diz: para que me, Paulo dizendo, para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás. Você está entendendo por que Deus não tirou aquela doença de Paulo? Você pensa, a pessoa cega, se você observar as cartas, Paulo, ele ia ditando, e tinha um irmão que andava com ele escrevendo. Ele mandava as cartas para as igrejas. Lá em Romanos 16, verso 2: eu, Tasso, que esta carta escrevi. Mas Romanos não foi Paulo que escreveu. Ele citava o irmão Tasso que escrevia, porque ele não tinha visão para aquilo. Agora, Deus permitiu que Paulo vivesse daquela maneira, não obtivesse a cura dos olhos. Por quê? Porque ele, irmão, irmã, mesmo com os olhos deficitários, vamos dizer assim, doentes, ele tinha visões, ele via coisas tremendas que Deus mostrava para ele. Que o homem, ele disse, nunca o homem imaginou, nunca passou pelo coração do homem o que eu vi que Deus preparou para aqueles que o amam. Então a visão natural para Paulo não fazia muito sentido. Agora, ele queria se livrar daquilo. Deus disse: não, porque senão você vai se exaltar, eu te dou coisa demais, você vai ficar grande demais, vai querer achar que é. Era por isso. Agora você vai entender Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então, irmão, irmã, você está vendo como Deus é soberano? Ele faz, ele desfaz, ele tem tudo nas mãos. Ele tem sua vida nas mãos. Amém. Se ele o que a palavra diz? Ele dá a vida, ele tira a vida, ele tem poder para isso. Você está vivendo porque ele está te dando vida, ele está te concedendo, ele continua te dando graça para você viver. Mas se ele não quiser, não, meu filho não quer nada comigo, então o irmão Brana disse: se você não andar certo com Deus, o que ele faz? Deus te tira da terra. Ele faz.
Ele dá a vida, ele tira a vida é dele, está na mão dele. Agora, então nós precisamos aprender a nunca nos estar questionando. A criança, ela tem uma fase, é chamada fase do porquê, né? Meu filho, olha, eu vou trabalhar. E criancinha, por quê? Olha, meu filho, minha filha, é porque eu tenho que ganhar dinheiro. Mas ganhar dinheiro por quê? É para comprar as coisas. Mas, papai, comprar as coisas por quê? Você já viu, né, criança? Você vai ver daqui um pouco de novo. Ou ali ainda está nessa fase, ainda não sei. Não, porque tem criança que tem essa... Por quê? Por quê? Por que você está pregando isso? Então, agora, irmão e irmã, há muitos crentes, crianças, há muitos crentes, crianças, que não saíram ainda do porquê. Você sabe que a Bíblia diz que Saul foi salvo? A Bíblia diz, Saul foi salvo. Saul, aquele perverso que guiou Israel, reinou Israel, perversão. Mas a Bíblia diz, Saulo de Tarso, olha, é uma coisa tremenda, isso é soberania de Deus. Eu quero que todos saiam daqui no final dessa escola sabendo, olha, na ponta da língua. Se alguém te perguntar alguma coisa, você sabe responder sobre a soberania de Deus. Saulo de Tarso, o nosso apóstolo Paulo, né? Antes ele chamava-se Saulo de Tarso, porque ele era da cidade de Tarso. Ele, quando teve um encontro com Deus, Deus trocou o nome dele. Deus disse: não, você não vai chamar mais Saulo, não, mas Paulo será o teu nome, porque Saulo vem de Saul. Olha bem, vem de Saul. Um filho de Deus não pode ter o nome de Saul, de Saulo. E você diz: mas a Bíblia diz que ele foi salvo. Irmão, só que tem uma diferença entre ser eleito e ser salvo. Nenhum lugar na Bíblia diz que Saul era eleito de Deus. Ele foi salvo. Muitos vão ser salvos pelas obras, mas isso na salvação comum, não para subir no arrebatamento. Isso é para depois, é para a segunda ressurreição. Na primeira, no arrebatamento, sobem os filhos de Deus, os que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Amém. Desde antes da fundação do mundo. Amém. Esses são os filhos. Agora, vão ter muitos aqueles que vão subir, foram criados por Deus, mas não é verdadeiro filho. É o caso de Saul. Estão compreendendo? Porque eu estou indo assim bem do jeito que... Aí vem, mas por que Saul foi salvo? Pergunta para Deus, porque eu não sei, eu não posso te dizer porquê. Eu só sei dizer que a Bíblia não diz que ele foi eleito, quer dizer, não era filho legítimo. Deus tem filhos e Deus tem as suas criaturas, os que foram criados por ele. O filho é aquele que obedece à palavra do Pai. Esse é o filho. Porque Deus amou a Jacó e aborreceu Esaú, dois irmãos gêmeos, ainda no ventre da mãe. A Bíblia diz: Deus amou Jacó e aborreceu Esaú antes que ambos nascessem. Agora, por quê? Porque, oh, filho de Deus, criança ainda. Mas por quê? Eu não sei. Eu só sei dizer o seguinte: Deus ama os seus eleitos. Jacó era o eleito de Deus. No ventre da mãe ele era o eleito de Deus. Esaú não era, gente. Esaú não era. Senão Deus teria amado a ele também. Esaú não tinha seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Pode que ele
que ele tenha tido o seu nome escrito no livro da vida, que é o das obras. Mas o livro da vida do Cordeiro é outro, é outra parte do mesmo livro. É como a Bíblia, ela tem o Velho e o Novo Testamento. O livro da vida tem dois compartimentos. Um lado é o livro da vida e o outro o livro da vida do Cordeiro. No livro da vida, na parte, vamos dizer, do Velho Testamento do livro, o nome, a Bíblia diz que o nome pode ser tirado, colocado. Mas quem tem seu nome no livro da vida do Cordeiro, a Bíblia diz que o seu nome jamais poderá ser riscado. Amém. Não é uma falha sua, não é uma falta sua, não é um tropeço seu que vai tirar seu nome. Não vai. Eleito é eleito até o arrebatamento. Amém. Ele paga pelos erros praticados aqui, mas ele não perde a sua eleição. O profeta disse: eleito não se perde. Amém. Claro, ele não vai querer fazer nada que é errado, porque ele sabe que há um preço. Há um preço. Pecado tem preço. Mas, se todavia ele falhar, filhinhos, João disse: eu vos escrevi para que não pequeis. Mas, se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém. Você tem um advogado Amém. que te defende 24 horas por dia. Agora, então, você entendeu porque Deus amou um e aborreceu o outro. Filhos dos mesmos pais, no entanto, um era eleito, o outro não. Porque a semente, ela cruzou lá no princípio. Gênesis capítulo 6, verso 1 a seguir, vendo os filhos de Deus, da descendência dos filhos de Deus, dos eleitos, que as filhas dos homens eram formosas, da descendência de Caim, da linhagem do diabo, tomaram para si mulheres, eles se casaram. Aquela mistura ali causou até uma inundação em toda a terra. Foi o dilúvio. O dilúvio veio por causa disso. Bom, já na terra há só duas linhagens de pessoas. Uma que veio direto da origem de Deus e outra através de Caim, que era do diabo. Você já não sabe, não tem uma marca na testa, mas tem aqueles que são de Deus e aqueles que são do diabo. Os que são do diabo nunca vão aceitar a sã doutrina, a palavra de Deus. Nunca. Como também os que são de Deus nunca vão perverter doutrinariamente, espiritualmente. Podem ter problemas na carne, falhas, erros, mas no espírito não, na alma não. Glória a Deus. Por quê? Porque é de outra descendência. Você é de Deus. Então, nós estamos falando sobre a fase do porquê. Por quê? Não tem essa coisa. Por que Jesus pôs Judas no ministério? Estranho, não é? Se Jesus conhecia. Quando Pedro virou para Jesus e disse: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, enquanto os religiosos estavam chamando Jesus de Beelzebul, que é príncipe dos demônios, e Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Até uma mulher pecadora, aquela samaritana, já teve 5 maridos, estava vivendo com o 6º, olhou para Jesus e disse: eu vejo que tu és profeta. Por quê? Ela estava vivendo a carne, na carne ela estava em pecado, mas na alma ela era uma filha de Deus. Quem vai entender isso? Não é para entender. Jesus nunca exigiu: tu podes entender. Não. Ele pregava e dizia: tu podes crer. Amém. Tu podes crer. Amém. Tudo é possível ao que crê. Amém.
mistérios. Não, é para que eu possa crer que isto é de Deus. Amém. Agora, vamos andar mais na fase do porquê. Podia ter sido a mensagem só do porquê, né? O tema hoje é porquê. Por quê? Separado. E depois Deus vem e traz o porquê junto. É porque. Resposta. Eu estudei um tempo disso. Quando eu fiz o primário, naquele tempo, não falava negócio de. Hoje é ensino fundamental. Ninguém falava disso naquele tempo, não. Fundamental 1 e 2. No meu tempo, era primário, primeiro é o pré, depois o primário, ginásio, né? Aí a gente ia para o ginásio, que era da 5ª série em diante. Depois vinha o 2º grau, que hoje é ensino médio, para depois entrar na faculdade, que é ensino superior. Mas as coisas mudam. Agora, também, às vezes eu lembro de alguma coisa, mas também é para lembrar mesmo. Eu era menininho, isso já tem 10 anos, mais de 10 anos. É engraçado, eu falo isso e muita gente não acredita, fica rindo. É mais. Mas ela acho que ela não acredita, não. Porque o senhor parou no tempo. É porque eu parei no tempo, né? Então, vamos para o porquê você parou no tempo. Por que você não continuou estudando? Por quê? Aí, irmão e irmã, agora vamos. Nós já vimos isso aqui. Deus, Ele ordenou a Moisés, desculpa, antes de chegar em Moisés, ao profeta Oséias, Deus ordenou, tem o livro do profeta Oséias, você lê depois. Oséias, toma aquela mulher lá, e ele era profeta. Profeta e pastor são ofícios, é ministério, não é dom, não. A pessoa tem dom de cantar, tem dom de... Mas o pastor mesmo é ministério. O profeta é ministério. Deus exige do pastor exatamente o que ele exige de um profeta. Então, Oséias, meu servo, vem aqui, toma aquela mulher lá como sua esposa. Mas, Senhor, ela é mulher de todos os homens. Todos os homens ali deitavam com ela. Deus falou, toma ela para ser sua esposa. Você vai entender uma coisa desta? Você vai entender? Você quer entender isso? Ou você crê que Deus é soberano mesmo? Amém. Deus é soberano, igreja. Amém. Ele faz, Ele desfaz, é Ele, tudo está na mão dEle. E o pior de tudo, que depois ela com ele ainda tinha muita coisa com outros homens. Deus falou, larga dela, casa com aquela outra, prostituta também. 2 vezes, pode ler, livro de Oséias. Agora, é claro que muitos ali poderiam ter dito, que é isso, então não é profeta, então não é pastor, então não é, mas olha o que aconteceu. Por certo, muitos escandalizaram com isso. Agora, eu tenho sempre que lembrar uma coisa, irmão. A Bíblia diz que um eleito, o profeta ele repete isso, um eleito não se escandaliza com nada. Amém. Aleluia. Quando a pessoa escandalizou, aconteceu com o profeta, eu não vou mais na igreja, porque não era eleito. Porque não era eleito. Compreendem? Amém? Agora, aí vamos, eu ia falando Moisés. Moisés, ele se casa com uma etíope, uma mulherzinha dura, difícil. Ela era considerada uma mulher vil e desprezível. Olha a mulher que o homem
homem que Deus escolheu para livrar Israel, tirar o povo hebreu das mãos de Faraó, do Egito. Ele casa com uma mulher considerada. Não estou dizendo que ela era, mas a história conta que ela era considerada, vil e desprezível, até por ser uma etíope. Os etíopes não tinham valor. E foi, pastor, mas é assim? Anota em Números capítulo 12, verso 1 a seguir. Depois você lê em casa, você vai ver o que eu estou falando. Claro, uma escola só não dá para mim pegar todas as referências e ler aqui, senão nós vamos sair daqui meio-dia e meio. Mas quando você começa a questionar a Deus, o profeta disse: Deus te deixa sentado falando só. Deus te deixa sentado falando só. Agora, então, ele disse, olha o que o profeta disse: irmã, quando você vê Moisés tomando uma mulher cozida, que é etíope, fique quieta, Miriam, fique quieto, Arão. O irmão Breno falando. Fique quieto. Por que fica quieto? Porque Miriam e Arão ambos eram irmãos de Moisés. Eles eram irmãos de Moisés. Mas quando Moisés tomou aquela mulher e se casou com ela, eles se levantaram. Oh, mas não pode. Ah, não pode, é? Você não quer, né? Não, é pecado, está em pecado, está em adultério. Cada um. Mas por que Miriam e Arão levantaram-se contra o casamento de Moisés? Miriam ficou leprosa. Deus falou para Moisés: ora para os seus irmãos, eles vão morrer. Agora Arão disse: misericórdia, eu não toco mais nisso. E Deus poupou a vida de Arão. Mas Miriam continuou: está errada. E aí, o que aconteceu? Ela morreu leprosa. Tão somente por levantar-se contra o casamento de Moisés, o casamento do seu irmão. Agora, uma coisa é certa: Deus é soberano, Ele sabe o que faz. Amém. Deus é soberano e Ele sabe o que faz. Em Êxodo, para vocês terem uma iluminação ou uma luz maior sobre isso, Êxodo 20, verso 4, foi uma das leis que Deus escreveu com o dedo naquela pedra lá no Monte Sinai, quando Moisés subiu para ouvir Deus. Deus escreveu ali com sua própria mão, seu próprio dedo: não farás para ti imagens de escultura, nem na semelhança do que há nos céus, em cima nos céus, nem embaixo na terra. Foi ordem, foi lei. Deus colocou na lei, nos 10 mandamentos. Foi um mandamento. Não era para fazer nenhuma imagem de escultura, nem com a aparência dos que estão nos céus, que são os anjos, os querubins, os serafins, nem na semelhança dos que estão na terra, de homens, animais e assim por diante. Não era para fazer. Deus falou isso em Êxodo 20, versículo 4. Aí quando chegou lá em Êxodo 25, capítulo 25, verso 1 e 2, Deus manda Moisés fazer 2 querubins, semelhança dos que estão nos céus. Vai entender, vai discutir com Deus, vai questionar. Moisés podia dizer: não, senhor, para aí, o senhor está me confundindo agora. O senhor acabou de escrever, o senhor mesmo, sua letra.
para fazer uma imagem, agora o Senhor me manda fazer isso. Quer ver uma coisa? Pelo menos esse aqui eu vou pegar aqui. Êxodo 25, cadê o livro de Êxodo, hein? Está aqui depois de Gênesis. Achei. 25, verso 1 até o 3. Desculpa, verso 17. Também farás um propiciatório de ouro puro, seu comprimento será de 2,5 côvados, a sua largura de 1,5 côvado. Farás também 2 querubins de ouro batido. Você já pensou que coisa? E Moisés vai chegar para o povo depois? Mas eu tinha falado lá atrás que não era para acontecer isso. Agora o próprio Moisés, gente, traga as ofertas que ele pediu. Foi para isso que nós lemos aqui, lá de 25, verso 1, verso 2, né? Deus ordenando o povo trazer a oferta, era para isso, trazer ouro e tudo, era para fazer os 2 anjos, 2 querubins, semelhança dos que estão no céu. Agora, como um servo de Deus, como um enviado de Deus, como um homem de Deus, ele chegou e chamou o povo: traga as coisas para nós fazermos. Ele não a coisa boa que eu vejo é que um homem de Deus, ele não fica preocupado se vai ter um ou outro que não vai entender, que vai escandalizar. Homem de Deus não faz isso. Agora, se um ou outro escandaliza tudo, ele não era eleito, porque eleito não se escandaliza com nada. Eleito foi lá tirando os ouro e foi derretido e fizeram. Agora, isto mostra como nosso Deus é soberano. Ele tem autoridade para fazer. Agora, nós é que corremos o risco de sermos encontrados censurando a Deus. Você corre o risco de estar censurando a Deus, limitando Deus. Tem coisa que Deus não pode fazer, tem coisa que não pode ser, de acordo com a nossa ideia, com a nossa cabeça. Irmão, você censura a Deus quando você questiona as decisões de Deus, quando você questiona as decisões de Deus. Esta é a verdade. Aceitar a soberania de Deus é acatar suas decisões. Amém. Tem muita gente, tem muitos pastores agora da mensagem que pregam a graça, a soberania e nunca tomaram conhecimento do que de fato é a graça, de fato é a soberania. Não tem revelação do que é graça, não tem revelação do que é soberania de Deus. Pastores não tem. Agora, veja que lá no Éden, isso está em Gênesis capítulo 2, eu não vou ler, mas é no verso 16, 17, também capítulo 3 de Gênesis, verso 21 ali a seguir. Deus ordena a Adão e Eva: de todas as árvores que há no jardim comereis, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não toqueis, dela não comereis, porque no dia que fizerdes isso, certamente morrereis. Foi Deus que deu essa ordem, não foi? Foi Deus. Ele que falou. Se eles tocassem naquilo, eles morreriam. Agora, essa árvore do conhecimento do bem e do mal não era uma árvore como essas que tem lá na chácara de você. Se ali haviam 2 árvores no jardim do Éden diferentes. A árvore da vida, esse era Jesus, ele estava lá no jardim do Éden. E a outra era a árvore do conhecimento do bem e do mal, era o diabo que estava lá no jardim do Éden. Eles não tinham nada a ver com aquele camarada ali. Mas Eva tocou. Quando ela teve um encontro com a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela se achou grávida.
E dali nasceu Caim. A Bíblia diz que Caim era do maligno. Se era do maligno, então não era de Deus, não era de Adão, porque Adão não era maligno. Agora, Abel sim, ele já era filho de Adão, ele era de Deus. Veja bem, no dia que tocar, ele certamente morreria. No dia que ela tocou, ela viu que estava nua e pegou coisa para cobrir sua nudez. Claro, primeira vez que a mulher tem uma experiência sexual, ela perde sangue. É difícil um ambiente misto para a gente, mas vocês estão entendendo. Ela viu, por que ela não viu antes? Foi uma maçã que fez ela ver que estava nua. Se fosse, nós tínhamos que sair por aí, porque tem muitas mulheres na rua precisando de comer maçã. Distribuir maçã. Haja caixa de maçã. Haja maçã. Agora, o que eu quero que vocês entendam é que ele falou, no dia vocês vão morrer. Aí você vai para o capítulo 3, verso 21. Será que Deus matou eles? Olha o que Deus fez com eles. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Mas não falou que ia matar eles, que se eles fizessem isso, eles morreriam no mesmo dia. No dia morrereis. E não morreu, Deus ainda vai fazer roupa para eles. Irmão, isso é soberania de Deus. É a graça de Deus manifestada. Agora é claro, então disse o Senhor Deus: eis que o homem agora é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda sua mão e tome também da árvore da vida e come e vive eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden. Vai lavrar a terra de que você foi tomado, de onde você saiu. Então, o que aconteceu? Eles foram expulsos do jardim do Éden e tiveram agora, de trabalhar. Vocês trabalham na roça por causa de Adão. Mas o Adão é o culpado. Foi por causa do pecado lá. A mulher tem dor de parto, porque Deus disse: porque você fez isso, agora sobre dores terás o filho. O filho vai nascer, mas agora é com dores. Aí veio a dor de parto. E assim por diante. Agora, vamos então, porque o que eu estou mostrando para vocês é como Deus é soberano. Mas ele não falou, e depois ele não fez, e daí? É negócio dele, ele que sabe o que faz. Amém. Glória a Deus. Davi, o que ele fez? Ele matou, ele adulterou, ele mandou colocar Urias na frente do pelotão do exército lá, para morrer primeiro, ser o primeiro atingido, porque ele queria a sua mulher. Então Davi, um homem, a Bíblia diz, irmão e irmã, até Paulo falou em Atos 13, 22, que Davi era um homem conforme o coração de Deus. Agora, é fácil entender, um homem que mata, um homem que adultera, toma a mulher do seu irmão, então o que tem que fazer com esse homem? Deus, opa, isso aí é segundo o meu coração, não toca nele não. Este é o Deus soberano que nós temos. Amém. Ele tinha que morrer. O profeta disse: o que faz com esse homem? O próprio Davi disse: esse homem tem que morrer, se referindo a ele mesmo. Deus disse para o profeta Natan: volta lá, fala para ele que ele não morrerá. É Deus. Amém. É soberania de Deus. Agora, você vê que como eu disse, todo pecado tem um preço. Ele ficou sozinho, ele foi destronado, ele passou a andar errante pelos desertos. Mas só que Deus, olha como Deus é maravilhoso, Deus constituiu uma equipe para andar com ele. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Um homem que fez o que fez, perdeu o próprio trono,
depois Deus constitui 37 homens. A Bíblia chama de os valentes de Davi. Vai lá, eu quero que vocês cuidem de Davi. Irmão, irmã, isso é um exemplo, é uma grande mensagem para nós. Deus, o profeta disse, a mensagem já era de Pérgamo 42, me parece, a seguir. Ele fala ali que não obstante as fraquezas de Israel, Israel tinha sua retaguarda carnal, não era digno de elogios, todavia Deus mantinha a coluna de nuvem para os proteger e a coluna de fogo para os guiar. Amém. Glória, glória. Deus é soberano. Amém. Eu fico pensando, irmão, quem ficaria ao lado de Davi hoje? Se fosse hoje. Não, Davi, olha a mulher que ele pegou. Quem ficaria? Talvez você não ficaria. Não, eu não vou mais na igreja não. Olha o Davi, o que ele fez. Só que tem uma coisa, Deus construiu aquele grupo, aquela equipe para estar com ele, e depois que ele pagou por tudo, aí ele voltou, assumiu o trono, e Deus falou, agora entrega 37 cidades, e esses 37 homens vão ser governadores em cada cidade. Amém. Por ter ficado ao lado de Davi, mesmo nas suas fraquezas. Só por isso, porque aquele homem era um homem segundo o coração de Deus. E Deus então recompensou aqueles que ficaram na sua igreja, ficaram ao seu lado. Isso é graça soberana. Amém. A minha mãe me deu essa mensagem e eu vou fechar até com ela. Amor divino, parágrafo 154, 154, nós já estamos encerrando. O profeta diz, quando o amor divino, ele é projetado no coração de Deus. Veja bem, pastor, então há soberania para mim? Se você tiver um amor tão grande que isso projeta no coração de Deus, há graça para mim, se você tiver um amor pela palavra, por Deus tão grande, que isso projeta no coração de Deus, então há para você também. Quando o amor divino é projetado no coração de Deus, a graça soberana tem que responder no seu lugar. Aleluia. Glória a Deus. Você compreendeu? Agora, ame ao Senhor, ame a Ele, sirva a Ele. Aí sim você vai ter a graça a seu favor, vai ter a soberania. E o profeta disse, a soberania é para quem busca soberania de Deus. Soberania é para quem busca soberania de Deus. Graça é para quem depende da graça de Deus. Amém. Aleluia. Agora, pastor, para mim também há soberania. Se você busca, se você projeta amor no coração de Deus, a soberana graça vem e ela responde para você. Amém. Glória a Deus. Agora, a soberania, a graça é isso, irmão e irmã. Onde a lei é a letra, é o pé da letra. Quando a lei diz sim, tem que ser assim, a graça vem e diz não. A soberania de Deus, não. Quando você pega a lei, que é a letra, no pé da letra, escutem bem isso aqui. Você pegou no pé da letra, ali, e a letra diz algo, você diz, mas eu não dou conta disso. Aliás, nós não damos conta de obedecer tudo ao pé da letra. Ou você dá, eu não dou conta. Agora veja, irmão e irmã, para fazer um fechamento. Pela lei, Saul não poderia ter sido salvo.
Pela lei, pela letra, ao pé da letra. Oséias, ao pé da letra, não poderia se casar com uma prostituta. Ele era um profeta de Deus, era um pastor, ele não podia, ao pé da letra. Mas Deus não está limitado ao pé da letra. Graças a Deus, verdade. Ao pé da letra, Moisés não poderia ter se casado com aquela etíope, aquela mulher, Zípora. Não poderia, ao pé da letra. Ao pé da letra, Davi não poderia ter ficado com a mulher de Urias. Ao pé da letra. Ao pé da letra, Maria Madalena jamais poderia ter sido salva. Por quê? Aqueles homens com pedras nas mãos, que eram arrastando Maria Madalena, jogaram ela nos pés de Jesus. Eles estavam absolutamente corretos em fazer aquilo. Por quê? Eles estavam baseados na letra, na lei. Eles disseram para Jesus: pela lei de Moisés, toda mulher pega em pleno ato de adultério, ela tem que ser apedrejada. Jogou ela ali e está com as pedras nas mãos, que tanto de homens, vamos matá-la. Mas não diz isso mesmo na Bíblia? Não diz que a mulher tem que ser apedrejada até a morte? Isso é o que diz a Bíblia. Ao pé da letra eles estavam corretos, se eles estivessem vivendo debaixo da lei. Mas só que a graça já havia tomado lugar. Aleluia, a graça já estava ali. E eles jogaram Maria Madalena exatamente nos pés da graça. As leis e os profetas vieram até João, vieram por meio de João, mas a graça e a verdade veio por Jesus Cristo. Amém. Eles jogaram ela na graça. Jesus baixou e começou a escrever. Ele disse: olha, aquele que não tem nenhum pecado, atire logo a primeira pedra. Vamos matar ela. Mas é quem não tem nenhum pecado. Aí pesou, né? Porque muita gente condena outro por fazer determinada coisa, por agir. Porque aquele pecado ali, ela não tem, ele não deve. Mas e os outros que ele tem praticado? O que João disse? Se vós disserdes que não tens pecado, já estão pecando, só em dizer que não tem. Só em dizer que não tem, estão pecando. Então, ela ia ser apedrejada corretamente, pela lei, pela letra. Irmão, irmã, eu confesso que, porque há um tempo atrás eu até falei sobre vocês ir lá, não sei onde, matar, não é brincadeira. Mas porque eu estava olhando o pé da letra. O pé da letra. Não pode casar, porque ó, a letra, a lei, a letra. É porque sempre eu quero a coisa correta. Aí Deus vem e fala: espera aí, meu filho, você esqueceu que há soberania? Você esqueceu que há graça? Glória a Deus. Amém. Você esqueceu, meu filho, que a minha Bíblia, a minha palavra diz que há soberania para quem busca soberania. Deus faz a gente ver diferente. Amém. Deus faz você enxergar diferente. Deus faz você reconsiderar posições que você assumia antes. Aleluias. Amém. Deus é soberano, gente. Amém. Se nós não aceitarmos a soberania de Deus, nós vamos voltar para nos submetermos às leis novamente, estarmos debaixo de leis, debaixo do aio. A Bíblia diz: não, o Espírito do Senhor já nos tirou debaixo da lei e nos levou para a graça que há em Cristo Jesus. Amém. Oh, glória a Deus. Amém. Amém. Então eu pensava: oh meu Deus, nem
ser uma virgenzinha, né? Virgenzinha. Então você vai encontrar uma virgem de 50 anos, tá? Você vai. Você vai muito encontrar uma virgem de 50 anos. Porque menos do que isso, você vai casar com uma criança. Até, não os filhos de Deus aqui, mas hoje é difícil achar uma jovem virgem. É difícil. É verdade ou não é? Com esse tipo no mundo que nós estamos vivendo hoje. Então tem que casar com a... Não, irmãos, tem que casar com aquela que Deus escolhe. Que Deus escolhe. É assim que Deus faz. Você sabe de uma coisa? Até a noiva de Jesus Cristo, ele não casou com... Nós potencialmente somos a esposa do Cordeiro. Eu pergunto, ele casou com virgem? Não é virgem. Mas a igreja de Cristo, a noiva de Cristo não é virgem? Não. E eu provo para vocês na Bíblia. Veja, vamos aqui, olha, 2 Coríntios 12, 2 Coríntios 11, verso 2. Olha o que Paulo fala, escutem, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem para o marido, a saber, a Cristo. A igreja, ela é como uma virgem. Ela não é uma virgem, ela é como uma virgem. Irmãos, por onde nós já temos passado, a Bíblia diz que nós temos crucificado a Cristo com as nossas maneiras de viver. Nós temos nos comprometido com o mundo e tantas coisas, denominações. Irmão, Deus te tirou de lá. Agora, Ele nos faz, Ele nos redime, Ele nos torna como uma virgem. Compreenda? Até Jesus, ele não casou, não está casando com uma virgem. Ele redimiu essa igreja. Ele é o nosso Boaz e redimiu Ruth. Ela não era mais virgem e Boaz redimiu ela. E assim é o que Jesus tem feito para conosco. Amém. Aleluia. Efésios, deixa eu pegar também aqui, Efésios 5. Eu vou terminar com essa escritura. Efésios 5. Aqui, no verso 25 e 26. Efésios 5, verso 25 e 26. Olha que vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. É Ele que fez essa limpeza. Por quê? Porque nós não éramos mais virgens. Então o que Ele fez? Ele derramou sangue. Através do sangue Ele nos purifica, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Aleluia. Deus, essa obra foi para nos fazer como uma virgem, uma igreja, como se a igreja voltasse a ser uma igreja virgem. E às vezes nós ficamos muito aqui preocupados com coisinhas. Deus os abençoe. Amém. Eu creio que não tem que falar. Irmão, irmã, tudo isso que você ouviu, você viu, tudo isso aconteceu pela soberania de Deus. Amém. Amém. Então, acho que está bem claro, não está?